Como foi para Deus sua primeira experiência em ser adorado? Pois houve um momento de duração em que ele era sozinho e não havia ninguém para adorá-lo, posto que ainda ninguém havia. Se ele procurasse para trás dele, ninguém e nada havia, pois o atrás não existia, porquanto ele era o marco inicial de qualquer existência que ainda viria. Mesmo o espaço ainda não existia. O espaço inicial que ele inicialmente ocupava era ele próprio. Qualquer espaço ou dimensões, seja para trás, para os lados, para cima, para baixo dele e para a frente, só poderiam passar a existir a partir dele como o marco zero de tudo o que ele desse existência dele em diante. Para trás dele, para os lados, esquerda e direita ainda seriam designadas por ele, e acima dele ou para abaixo. Logo, nada havia que pudesse dar a ele adoração. Esse foi o momento em que Deus ainda não havia experimentado ser adorado. É inconcebível pensar que o Criador de todas as coisas tenha encontrado um cenário todo pronto com todas as dimensões necessárias lhe aguardando para a inauguração. Se assim fosse, teria que existir uma personalidade criadora que fosse anterior a ele para ter criado o espaço com suas dimensões e posterior a isso, Deus pudesse dessas dimensões se ocupar de modo compartilhado com seu antecessor. Um espaço não se criaria sozinho sem um Criador para ele. Portanto, o Criador foi o primeiro a inaugurar a existência, e neste caso, a sua própria. Assim sendo, não havia espaço a ser ocupado além do único espaço existente que era ele mesmo. Assim diz o Senhor: Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus. Quem estava comigo? Isaías 44:24. Sozinho ele era. Sozinho ele criou o espaço à sua volta, acima e abaixo dele. E como Deus fez isto? Estendendo os céus para todos os lados, dando a eles altura e profundidade. Os céus, inclusive para trás, dele não teve o poder de se antecipar a ele. Nem mesmo os céus para trás de Deus teve a grandeza e imponência suficiente de antecedê-lo, pois o para trás dele não significava passado ou antes dele. O espaço céus atrás dele nada mais era do que uma expansão dos céus que Deus criara para a frente e para os lados dele. E como não houve quem o antecedesse, claro está que ele foi a primeira e única personalidade consciente precursora de toda a existência e da mínima e primeira chama de espírito acesa na eternidade passada. Ora, se Deus é espírito, como bem disse Jesus em João 4:24, logo não seria de nenhum risco asseverar que na primeira essência divina, sua menor fagulha de existência consciente tenha sido espírito. Até aí é plausível que uma faísca de espírito tenha escapado um brilho inevitável da inexistência para a existência do primeiro espírito consciente sem fonte detectada, inaugurando nele o espírito eterno. Não faria sentido dizer que Deus sempre existiu, pois para sempre existir de algum instante de sua existência, ele teria que ter experienciado então seu primeiro momento de existência. Todavia, se o sempre existir se passa a contar a partir de um tempo denominado eternidade passada, então, sob o conceito de eternidade, tempo que não acaba, além de para o futuro a eternidade não acabar. Também quanto à eternidade passada, ela se dá sob a condição também de permanência para sempre, a partir da existência primeira do Espírito Eterno. Espírito Eterno este que insere um tempo chamado eternidade, a partir de sua própria existência eterna. Logo se conclui que a eternidade não é um período interminável de tempo, mas a eternidade é o próprio Deus Espírito, ou que a eternidade seja uma condição de tempo que não termina, mas que eternidade é a interminável existência de Deus. Seria sensato afirmar que Deus não se fez existir, mas que ele tenha escolhido ter a forma que tem é aceitável. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Ele afirma que antes dele Deus algum se formou. Antes dele nenhum se formou, mas da existência dele ele se formou Deus. Jesus disse que Deus é Espírito.
Em essência de sua existência, Espírito é o que ele é. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Deus surgiu dando início à eternidade passada com sua própria existência eterna. Na profecia de Isaías, Jesus é claramente reconhecido como o Pai da Eternidade. Isto somente pode ser bem interpretado se não abrirmos mão de coerência interpretativa acerca de quem surgiu primeiro. O tempo eterno não surgiu antes que alguém eterno o pudesse verificar em curso. Para que um tempo tivesse assegurado sua duração necessária, seria que tal duração fosse instituída por alguém com personalidade consciente para assim deliberar e assegurar que assim como deliberou se faria. Alguém com brevidade de existência não poderia assegurar que um tempo pudesse durar para sempre. Para presidir sobre a duração do tempo necessário, seria que alguém o precedesse, e por critério básico e essencial, teria que este que deliberasse sobre a duração do tempo estivesse seguramente certo de que existiria mais ou tanto quanto o tempo eterno em questão. Assim como em Marcos 2:27 Jesus disse que o sábado foi criado para atender ao homem e não o homem para atender ao sábado, também faz sentido que o tempo eterno tenha sido criado por causa da existência eterna do Deus Criador, e não o contrário. O tempo eterno somente passa a existir enquanto tempo, e enquanto eterno a partir da condição eterna do Deus Criador. A busca pelas origens da divindade é uma empreitada que nos leva a mergulhar nas profundezas do pensamento humano e na complexidade do nascedouro de Deus. O texto que exploramos nos leva a refletir sobre a natureza de Deus, sobre como ele se tornou a origem de toda a adoração e como a ideia de sua existência surgiu. No início, somos confrontados com a ideia de que Deus foi o primeiro ser a existir. Ele era o marco zero da existência e não havia nada antes dele. Não havia espaço, tempo, nem mesmo outras entidades divinas para adorá-lo. Ele era a primeira centelha de consciência em um vasto vazio de inexistência. A criação do espaço e das dimensões é uma questão intrigante. Deus é descrito como aquele que estendeu os céus para todos os lados, dando-lhes altura e profundidade. Ele moldou o espaço a partir da própria sua imagem, e as dimensões que conhecemos surgiram a partir de sua vontade. Essa concepção desafia a ideia de que o espaço pré-existia antes de Deus e que ele simplesmente o ocupou. Em vez disso, ele trouxe o espaço à existência e, com ele, as dimensões que o definem. Deus é apresentado como um espírito eterno, e essa é a primeira faísca de existência consciente. A ideia de que o espírito é a essência primeira e eterna de Deus é intrigante, pois sugere que ele escolheu ser Deus. Não havia ninguém para forçá-lo a ser o que ele é, ou impedi-lo de ser. Ele fez uma escolha consciente de ser Deus. A noção de eternidade é também explorada de forma única. Eternidade não é apenas um período interminável de tempo, mas é a própria existência de Deus. Ele é a fonte da eternidade, e é a partir de sua existência eterna que o tempo eterno se desdobra. A escolha de Deus em ser Deus é um ponto crucial. Ele não se formou Deus porque alguém o criou. Ele escolheu ser Deus e assim foi. A passagem que diz: "Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá", destaca a singularidade de sua existência. Ele é o precursor de tudo o que existe, incluindo sua própria identidade divina. Ser Deus não foi como ele começou, mas ser Deus foi como ele escolheu ser. O texto também aborda a capacidade de Deus de criar a partir do nada. Sua existência a partir do vazio da inexistência equipou-o com o poder de trazer à existência tudo o que não existia. Ele não precisava de um modelo ou de algo anterior para criar, pois o modelo para isto era ele mesmo. Ele era a primeira centelha que acendeu a existência a partir do nada. A relação entre Deus e o tempo eterno é um ponto de profunda reflexão. Ele é apresentado como aquele que deliberou sobre a duração do tempo eterno. Ele é o criador do próprio tempo, e sua existência eterna é a base desse tempo.
O tempo eterno não existiria sem sua presença consciente. A profecia de Isaías 9:6, que descreve Jesus como o Pai da eternidade, levanta questões sobre a relação entre Deus e Jesus. Jesus é reconhecido como o Pai da eternidade, sugerindo que ele desempenhou um papel fundamental na criação e na formação do tempo eterno futuro posterior a ele. Isso nos faz considerar a ideia de que Deus foi o primeiro ser consciente a existir. Ele é como o precursor de toda a existência, o marco zero da consciência inteligente. Sua existência é a base sobre a qual todas as outras coisas foram construídas. A criação é um tema recorrente no texto. Deus é descrito como o Criador de todas as coisas, aquele que trouxe à existência tudo o que não existia. Sua capacidade de criar a partir do nada é um aspecto fundamental de sua divindade. A questão da adoração também é explorada. O texto nos leva a refletir sobre o momento em que Deus foi adorado pela primeira vez. Antes desse momento, ele era o único ser existente, e a adoração ainda não havia sido experimentada por ele. Isso nos faz questionar como Deus lidou com essa primeira experiência de adoração e como isso influenciou sua relação com as criaturas que surgiram posteriormente. A noção de que Deus teve um início de existência desafia a ideia tradicional de sua eternidade. Muitas vezes, imaginamos Deus como existindo desde sempre, sem um começo. No entanto, o texto nos leva a considerar que, mesmo para Deus, houve um momento inicial de existência que deu origem à eternidade passada. A ideia de que Deus escolheu ser Deus é uma perspectiva interessante. Ela implica que sua identidade divina foi uma escolha consciente, pessoal e particular, e não uma imposição externa, posto que ninguém havia com ele. Ele deliberou sobre sua própria natureza divina e fez uma escolha identitária que definiu sua existência. A relação entre Deus e o tempo eterno é fundamental. O texto sugere que Deus é a fonte desse tempo, e ele é quem determina sua duração. Sua existência eterna é a base sobre a qual o tempo eterno se desdobra.